iniciativa do Vinícius é uma iniciativa que tem a ver com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, ela é extremamente importante e nós temos que dar todo o apoio. Eu queria apenas fazer umas considerações, como eu disse, mais gerais, do que está acontecendo com a questão da água. Eu fui do Comitê da Bacia do Alto Tietê por 5 anos. E lá no comitê, nesses 5 anos atrás, eu e outras pessoas vimos chamando a atenção do governo do estado, dizendo o seguinte: está acontecendo uma situação gravíssima. A quantidade de água que é produzida nos mananciais e é tratada e é distribuída não está atendendo a demanda, a quantidade de água necessária para a população. Isso já naquela época levava uma falta de água nas áreas periféricas. Atualmente nós temos 40% em média da cidade, e uns até dizem que é mais, que está sofrendo um rodízio na prática. O problema que nós temos que levar em conta é que não se trata só da questão da quantidade da água, é também a qualidade. A crise talvez seja mais grave, a crise de qualidade da água, e vou explicar por quê. Em primeiro lugar, quando você, no manancial, no reservatório, quando você tem menos água, evidentemente você aumenta a concentração dos poluentes. Você tem quantidade de água em relação aos poluentes, essa relação faz que você tenha uma maior concentração de poluentes. Segundo, essa decisão que eles estão tomando de baixar a pressão na rede, o que acontece? Quando ele, para diminuir o consumo, e se faz desse modo o racionamento, acontece que os canos que nós temos, que se distribuem em São Paulo, eles não têm sofrido a devida manutenção há muito tempo. Então eles estão cheios de fissuras. Então o que acontece? Quando você diminui a pressão dentro do cano, os poluentes de fora entram para dentro do cano. Então você tem outro fator. Terceiro lugar, o governo do estado está fazendo o que eles chamam de obras emergenciais. Por exemplo, eles estão agora usando a água da Billings. Eles fazem um sistema de bombeamento por um braço da Billings, que chama Taquacetuba, e esse braço bombeia a água da Billings para o reservatório Guarapiranga. Por outro lado, também na Billings, eles estão fazendo, vocês talvez até viram na imprensa, eles estão fazendo um sistema de transposição da água da Billings, lá perto da região de São Bernardo, daquela região, do chamado braço do Rio Pequeno e o braço do Rio Grande, para o sistema Alto Tietê, para os reservatórios Alto Tietê. O que acontece com a Billings? Vocês sabem que a água que vai do reservatório de Billings, ela vem do Rio Pinheiros, é feito um sistema de bombeamento. Tem a produção da água da bacia da Billings, e uma grande parte dela, vocês indo pelo Rio Pinheiros, tem a usina de Traição e a usina de Pedreira. Eles fazem a transposição dessa água do Pinheiros, não era muito mais antigamente, agora fazem só no período de chuvas. Então eles fazem com que essa água do Pinheiros, que por sua vez vem água do Tietê, ela vai do Tietê para o Pinheiros, do Tietê vai para Billings. Ora, se eles tiram a água nos braços laterais, há uma migração da água do braço central, que é extremamente contaminada, tem metais pesados, tem a pior qualidade, é a água do rio Tietê que vai para lá. Nem preciso dizer para você de qualidade. Então nós estamos numa situação de risco, e eu não vou nem entrar na questão da análise, sistema de análise e de tratamento da água, de controle da qualidade de água, que seria uma exposição muito extensa e imprópria aqui, teria que ter até apresentar ilustrações para a gente entender melhor. O que eu quero dizer? E essa crise, com certeza, ela vai demorar muitos anos. Nós nem sequer ainda enchemos o segundo volume morto.
Então nós estamos num período, uma fase, que nós temos não só o problema da falta da água, pelo tal do rodízio, nós estamos numa crise de qualidade da água. Existem problemas de saúde e contaminados pela água que você não percebe a curto prazo. Por exemplo, com metais pesados, você vai sentir os problemas daqui 2, 3 anos. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. Agora, essa experiência aqui, por exemplo, a Sabesp ela não apoia, não é isso? Ela não incentiva. Por quê? Se toda a população começar a aproveitar a água da chuva, ela vai diminuir o consumo da rede. Exatamente, e a Sabesp, ela fatura, o faturamento dela vem no volume de água que ela vende. Então ela não tem interesse em fazer isso aqui, entende? Ela absolutamente, ela não apoia, não incentiva, e eu tive pessoalmente já em várias reuniões, a gente fez essa proposta, fazer um programa de uso de cisterna, eles dão um de morto, faz de conta que ninguém falou, ninguém ouviu, tá certo? E não toma nenhuma iniciativa. Agora, a causa essa que a gente tem que partir para entender melhor a crise, além dessa questão de falta de planejamento, que eu acabei de relatar, existe uma lógica atrás disso, que é a lógica da mercantilização da água e da lucratividade da empresa. A partir disso que ela falou, a partir de 2002, a empresa Sabesp, ela mudou o perfil radical. Ela passou a ser uma empresa que jogou ações nas bolsas aqui de São Paulo e na bolsa de Nova York. Então a água, ela virou uma mercadoria para a busca de lucratividade. Então a lógica toda está voltada para a lucratividade. E eu sou do coletivo de luta pela água, e até eu tenho um convite, depois eu quero fazer para vocês. Nós estamos batalhando para mudar toda essa política que está errada. Não é política pública, não dá para mais continuar. Aliás, eu pessoalmente já venho lutando contra isso desde mais de 5 anos atrás. A gente está percebendo quando foi implantada essa política da busca da lucratividade. Isso tem que mudar. Aí que está a raiz do problema, entendeu? Por exemplo, para buscar a lucratividade da água, eles acabam buscando cada vez água em mananciais mais distantes. Agora, estão querendo buscar água no rio Juquiá, que é pertence à bacia do Ribeiro Iguape. É um projeto a longa distância. O que acontece? Vai custar mais cara a água, porque essa obra é uma obra caríssima, e você tem que transportar essa água a grande distância. Tem que subir, é sistema de bombeamento, tá certo? Não é de graça que já teve um aumento de água e vão se preparar, porque a água, o preço dela vai subir nessa. Mas só que, como ela fatura do volume, ela não tem interesse, por exemplo, em recuperar as águas dos rios aqui dentro, próximo de São Paulo. Estão tudo poluído. Aliás, não podemos nem chamar isso de rio, são um canal de esgoto. Além dos problemas de saúde pública e os problemas ambientais, se fosse tratado o esgoto, essa água podia ser usada para fins não potáveis. Se faria um tratamento e você diminuiria o consumo de água potável, entendeu? Mas por quê? Porque eles preferem sempre buscar água em distâncias maiores, que tem uma qualidade menor, que tem obra de engenharia, e nem posso dizer, vocês sabem muito bem qual é o interesse que está. Um aspecto. Outra coisa que tem que mudar é a falta de transparência. Nós não conseguimos informações, não conseguimos dados. Inclusive, eles pagam na mídia, em todos os jornais, até um período, uns meses atrás, a redação dos jornais recebia orientação, porque eles pagam publicidade, que algumas palavras os jornalistas não podiam divulgar quando escreviam a matéria. Por exemplo, não podia se falar na palavra crise. Eles diziam o seguinte, não, é nova realidade, não tem crise. Não se podia falar a palavra volume morto, pois a palavra volume morto é uma palavra muito feia, que dá uma imagem negativa para a empresa. Hoje não tem controle social de nada. Eles não dão informações,
e a população é desinformada, inclusive nesse caso que eu estou citando a questão da qualidade da água. Então, eu não quero me estender, porque eu acho que aí fica um pouco muito mais complexo e até maçante, e eu queria terminar que eu sou do CADES, Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Subprefeitura de Pinheiros. E nós estamos querendo, por lá, pelo CADES, que eu sou membro, fazer um debate mais amplo, aproveitando agora que vai ter a Conferência de Paris, que é uma conferência de mudanças, que vai tratar das mudanças climáticas, e como nosso colega aqui já falou muito bem, essa questão da água tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver, é uma crise, na verdade, ambiental, acho que colocou muito bem, não pode nem chamar de só crise hídrica, é uma crise, acima de tudo, ambiental. Por que também ambiental? Porque eles não recuperam os mananciais. O Guarapiranga, a Billings, as bacias do Alcité e todos os mananciais estão sendo cada vez mais ocupados, não se faz um tratamento de esgoto. Vou citar um exemplo para vocês. O sistema de Baixo Cotia. Pena que eu não trouxe uma foto. Tem uma jornalista, faz umas 2 semanas, tirou uma foto da água que está entrando no sistema de tratamento. Olha, você via cocô boiando em cima dessa água. Esta é a água que eles estão levando para tratamento. Essa história que você pode tratar a água, essa é uma lógica que está isso, que está querendo em voga agora, ou seja, em vez de você ter os mananciais com água de boa qualidade, tá certo? Como condição essencial para você ter uma boa qualidade de água, eles estão achando que tudo isso se resolve com o sistema de tratamento. Então eu melhoro o sistema de tratamento, que custa mais caro, só que está acontecendo um outro problema de qualidade da água. E isso eu fui comprovar pelos ensaios que foram da prefeitura. Como a água está muito ruim, eles são obrigados a usar muito produto químico, inclusive cloro, e aí forma-se no produto final dessa água o que se chama de cloro residual. A água, ela passa a ter, essa que é distribuída, ela passa a ter um teor elevado de cloro. E esse cloro, vocês sabem, ele é cancerígeno, entende? Por exemplo. Então, eu quero dizer que nós temos que repensar toda essa lógica, todo esse sistema. E nosso propósito é envolver a sociedade para discutir. Essa experiência como e outras que temos, nós temos que aproveitar, estimular e também, ao mesmo tempo, rever todos esses critérios, aproveitar a crise da água, agora que todo mundo fica mais interessado, mas eles querem afastar o povo disso, da decisão. O povo não pode ficar sabendo, não pode participar, não pode tomar conhecimento. Então nós estamos fazendo um debate, que é essa região aqui de Butantã, Pinheiro especialmente, e, por intermédio do CADES, que eu sou membro, né? E nós não definimos a data, provavelmente no início de dezembro, porque dia 11 de dezembro coincide com o evento que vai tomar resolução final, que os países vão estar reunidos para definir os teores de redução das emissões de gases de efeito estufa, ou seja, as medidas mitigatórias, as medidas adaptativas. E como isso também tem a ver com a água, nós vamos fazer um grande debate, e essa eu queria convidar para vocês, e quem estiver interessado, eventualmente, para receber essa notícia, eu tenho aqui um pedaço de papel, pode colocar seu e-mail, que aí a gente, eu mando o convite, porque vai ter uma reunião preparatória, agora terça-feira, da Subprefeitura de Pinheiros. Vai ser às 19 horas. Mas é uma reunião para definir quem vão ser os palestrantes, que dia, como vamos divulgar, onde é que o local, nós não sabemos, sabe? Um tem ideia de fazer naquela biblioteca que tem ali na Praça Benedito Calixto, não sei se conhece, tem um auditório, ali tem um auditório, é uma ideia que surgiu, Amoroso Lima, tá certo? Sim. Então eu vou dizer o que eu faço. É o seguinte,
nós temos que pensar que a cidade e a população não tem condições de comprar essa água envasada. Não, e também não tem, eu até vou comentar sobre isso. Mas é o seguinte, tem águas também envasadas de boa qualidade ou péssima qualidade. Mas o mais adequado é você filtrar. Você ao menos está diminuindo a quantidade de poluentes, de contaminantes. Agora, quem puder comprar, com água envasada, eu acho que é melhor. Agora, mesmo essa envasada, eu vou contar uma história. Tem uma marca chamada Saúde, eu comprei, e lá na minha região distribui. Aí eu botei a água dentro de uma garrafa, né, e ela ficou uma semana. Quando eu vi, a garrafa estava amarela. Você acredita nisso? Aí eu liguei para o cara que me vendeu, o japonês, e disse, cara, você também é responsável. Se na próxima vez você está distribuindo água desse tipo, eu vou te levar para a vigilância sanitária. O que está acontecendo com a água envasada? Esses tambores de 20 litros, vocês estão vendo, quando eles recebem um aquecimento, seja pelo aquecimento solar, se produz um produto químico dentro, que ele é cancerígeno. Em segundo lugar, o problema às vezes não está na fonte. A fonte até os produtores até tomam um certo cuidado. O problema está no envasamento. Porque esses tubos que são usados, né, de 20 litros, você não tem controle. Tem pessoa que faz xixi dentro, deixa no depósito com rato, não sei o que mais. E eles às vezes não fazem o tratamento adequado de limpeza, porque tem que fazer um por um. Tem empresa que parece que é séria. Tem outras que são discutíveis. Eu quero dizer que as pessoas estão pagando mais água e estão bebendo porcaria. Entende? Por quê? Porque a fiscalização é muito... Também nos mananciais. Tem hoje até tem iniciativas importantes que foi feito em Extrema, isso que você está citando, que é o pagamento de serviços ambientais. É uma coisa brilhante, mas só que não é nem no município, é numa região de Extrema, quer dizer, é uma coisa ainda insuficiente, você tem que estender. Não dá para mais aceitar. Por exemplo, vocês acham que isso é coisa do passado? Agora está querendo botar um aeroporto lá na bacia do Guarapiranga, em área de proteção dos mananciais. Se coloca um aeroporto, junto com o aeroporto vai vir loja, comércio, depósito, não sei o que é. E aí ocupa toda a área que é área produtora de água. Áreas produtoras de água são incompatíveis com a produção de água. Região que é para produzir água, é só para produzir água. E não pode admitir urbanização. Quer outro exemplo? Rodonel. Construíram o Rodonel justamente nas áreas de proteção dos mananciais. Por quê? Por que fizeram isso? Porque lá o terreno para fazer a rodovia, para desapropriar, é mais barato. Porque a área de proteção dos mananciais, o custo do terreno é menor. E gastaram, só para ter uma ideia, gastaram no Rodonel mais de 20 bilhões de reais. E sabe quanto gastaram até agora, para piorar, para a recuperação do esgoto? 4 bilhões desde 92. Desde 1992 gastaram 4 bilhões. Mas esses 4 bilhões gastaram, aí tem outra discussão, mas os rios estão pior. Você pega a qualidade dos rios de 92 para cá, pode saber. Todos esses rios, como é que está o esgoto, está pior. Isso aí nós não podemos aceitar. Então, não é a questão de dinheiro, entende? Porque se o Rodonel tinha dinheiro, gastaram muito mais que 20 bilhões. O problema é prioridade, porque o saneamento básico, água e esgoto, não é prioridade, entendeu? Isso não é na ótica deles, em parte porque o esgoto está enterrado, então ninguém pode se iludibriar muito bem a população, porque ninguém vê o que está lá de baixo, né? Só vê os rios que estão ruins. Mas para chegar no rio, passa por todo o sistema, está desse jeito. Então era isso que nós estamos
esse coletivo de luta pela água, nós estamos empenhados para mudar essa coisa toda. E aqui em Pinheiros, então, nós vamos, terça-feira, às 19 horas, lá na subprefeitura, nós vamos trocar ideia como é que nós vamos organizar um debate, né? Que seria, provavelmente, ainda não vamos, lá nós vamos decidir, mesmo tendo um número reduzido de pessoas, quem nós vamos convidar, onde nós vamos fazer o debate, e vocês todos que estiverem interessados estão convidados. Obrigado.